Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa audiência pública devolutiva, né, do nosso processo de orçamento cidadão. A gente já tem essa etapa devolutiva, já tradicional, todo ano a gente faz, da subprefeitura São Mateus. Então, estamos aqui dando início. Eu acredito que vocês estejam vendo a minha tela aí com a apresentação compartilhada. Deixa eu, antes de dar início, me apresentar. Meu nome, antes de dar início, não, nesse comecinho, me apresentar. Meu nome é Sandro Palanca, eu sou servidor de carreira aqui da Prefeitura de São Paulo, atualmente lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, que é a secretaria que gerencia esse processo, o Orçamento Cidadão. Antes de dar início, gostaria eu não tenho informação se o nosso subprefeito está aqui na sala, se ele quiser fazer uso desse espaço para brevemente dar uma saudação, ou se não, ele não deve falar. Não sei se tá aqui presente. Se estiver, peço que sinalize, por gentileza, que a gente abre o espaço aqui para uma breve saudação, tá bom? Senão a gente vai seguindo. É, Bom, não tive informação da presença dele aqui na sala, então vamos seguir. Gente, vocês devem estar vendo vocês devem estar vendo a minha tela, que é já com a apresentação. Enquanto eu estou passando a apresentação, eu não consigo, eu não vejo a mesma coisa que vocês, então não vejo as pessoas, não consigo ver o chat. Tá? Então, eu peço que qualquer intercorrência vocês apontem no chat. A gente tem o suporte aqui, o César, ele está prestando suporte, né, para essa audiência, e qualquer coisa ele me aciona até por voz, tá bom? Mas eu fico focado na apresentação. Bom, vamos lá. Então, audiência pública devolutiva, Zona Leste, Subprefeitura de São Mateus. A gente tem aqui a ordem da apresentação. Primeira parte com a abertura, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Né? A minha fala deve demorar aí em torno de 25 minutos, meia hora. Então, vamos até umas 7h10 por aí. Depois a gente vai para a apresentação das análises de viabilidade pelas secretarias e pela subprefeitura de São Mateus, tá? Então a gente está com os representantes aqui na sala e eles vão então apresentar as análises de viabilidade. A terceira parte é a fala dos munícipes, mediante inscrição. A inscrição é mediante levantar a mão aqui na ferramenta da nossa plataforma. E depois, na quarta parte, a gente tem um espaço para, se os técnicos presentes aqui souberem ou puderem esclarecer eventuais dúvidas que surjam, na terceira parte, né, na fala dos munícipes, a gente abre para eles esclarecerem. Se ficar algum esclarecimento pendente, eu vou pedir a gentileza de responder a posteriori, a gente leva lá para quem de direito e busca dar a resposta posteriormente aí por e-mail, tá bom? E com isso a gente encerra a audiência. Pois bem, antes da gente começar, alguns combinados, né? As nossas orientações gerais aqui. Primeiro, como eu já falei, o uso da fala. Então, a gente prevê aqui 3 minutos para cada munícipe e, e até 20 pessoas para falarem. Tá? Se a gente fizer a conta, 3 minutos para 20 dá 60 minutos, é o tempo que a gente tem para esta etapa. Se eventualmente a gente tiver mais do que 20 inscritos, eu vou pedir para que as pessoas moderem no uso da fala para ver se a gente consegue contemplar todo mundo, tá bom?
É, de qualquer forma, a gente tem aí o período limite de 1 hora, tá? Levantar a mão, tá, gente? Para fazer para inscrição para uso da fala, é diretamente aqui no chat. A ferramenta existe de levantar a mão, existe essa ferramenta tanto no computador quanto no celular. Então, sinalizem. É bom que já fica ali a ordem de quem levantou a mão e tem interesse em fazer uso da fala. E a gente vai usar, então, essa ferramenta. Tem funcionado até agora, a contento em todas as outras audiências, nesse ciclo de audiência devolutiva que a gente está fazendo. Tem funcionado bem, tá? Lembrando que essa audiência, ela tem a tradução simultânea aqui para a linguagem dos sinais, então, nossa intérprete de Libras, nosso intérprete de Libras está aqui presente, a quem agradeço. É, Até os minutos atrás estava um só, mas normalmente vem uma dupla e deve ter aqui, se a pessoa não conseguiu entrar ainda, mas em algum momento vai entrar, a nossa dupla de intérpretes de Libras, tá bom? Por final, lembrando que este evento ele é gravado, tá? E será disponibilizado no YouTube, tá? Em anos anteriores a gente chegou a fazer uma transmissão simultânea no YouTube, não funcionou muito bem, porque ficam dois canais, inclusive tem um chat lá no YouTube. Se você fecha o chat lá, o pessoal reclama, né? E então a gente concentra a ferramenta de interação com a população aqui, né, onde a gente está falando, tá? Nesse link. E posteriormente, então, essa audiência será a gravação, é colocada no YouTube como já de praxe. As demais audiências já estão disponíveis lá no YouTube, do arquivo da PMSP, né? Arquivo PMSP, Prefeitura Municipal de São Paulo, tá? É onde a gente vai encontrar os links para a gravação do YouTube. Pois bem. Bom, eu vou passar rapidamente sobre o nosso calendário de audiências. Estamos aqui na subprefeitura de São Mateus, a gente não chegou na metade ainda dos eventos, tá? A gente está na segunda semana, as audiências públicas sempre acontecem de segunda a quinta-feira. Sexta-feira é um dia com baixo quórum, normalmente, já é um aprendizado aí de anos anteriores, então a gente não costuma fazer audiência pública às sextas-feiras. Então fica de segunda a quinta, sempre com 2 eventos por dia. Hoje, simultaneamente em São Mateus, a gente está tendo audiência pública lá na Lapa, tá bom? A gente tem aqui a previsão de encerramento até as 9h30, que será respeitado se a gente superar esse horário. Tá, vejam que a gente tem aqui, a gente passa pelas 32 subprefeituras e tem uma audiência que é de encerramento. Essa audiência é no dia 6 de novembro. Essa audiência ela é um pouco diferente. Ela tem outra temática, ela não vai passar pelas propostas das subprefeituras, ela vai discutir os outros instrumentos de planejamento que estão em elaboração, né? Ou estiveram ou estão neste ano, que é o primeiro ano de governo. Sempre no primeiro ano de governo a gente tem o programa de metas, o PPA, que é o Plano Plurianual, e o Plano de Ação das Subprefeituras, tá? Então esses outros instrumentos de planejamento devem ser aí a estrela do dia ali na audiência de encerramento, tá bom? Bom, lembrando do Orçamento Cidadão, a gente está discutindo o Orçamento Cidadão 2026, a Lei Orçamentária de 2026, que ela é planejada, ela é construída em 2025, por isso que a gente está aqui, tá? A lei orçamentária, como todos sabem, é uma lei, né? Então ela passa pelo rito legislativo, ela passa pela etapa do executivo até 30 de setembro, e em seguida começa a etapa do poder legislativo, onde está agora. Então a Câmara tem feito também audiências públicas, eles estão no ciclo do legislativo. A gente está aqui a gente já fez as nossas audiências públicas, né? Lá em abril, maio, no rito ainda do Poder Executivo, tá? E a gente vai passar por esse calendário daqui a pouquinho. Mas essa página aqui tá para a gente lembrar que o orçamento cidadão ele tem todo o seu processo lá na plataforma Participe Mais, tá? Então, informações
de cada subprefeitura as propostas de cada etapa, as priorizadas, as, as análises de viabilidade, inclusive o teor das análises, que será apresentado aqui, é uma redundância. O nosso processo hoje é uma audiência pública devolutiva, ela é um processo de transparência e prestação de contas, tá? De colocar o cidadão e também o CPM, enquanto cidadão, né? Os conselheiros, em contato direto com os técnicos aí, com os representantes dos órgãos públicos que fizeram as análises de viabilidade, tá bom? De qualquer forma, essas análises já estão disponíveis para consulta e visualização na plataforma Participe Mais, tá? E também no site da CEPLAN, é no site da CEPLAN que a gente tem informações um pouco mais formais ali, né? Então a gente tem o calendário das audiências, inclusive os links para acesso a esse ambiente aqui hoje. A gente tem também algumas publicações, relatórios, a relação das propostas eleitas, eleitas, as que serão executadas com recursos próprios, as inviáveis e os recursos remanescentes. Eu vou falar o que que é isso tudo na sequência da minha apresentação. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre as etapas. É importante porque, como é audiência pública, sempre tem gente que chega aqui pela primeira vez, né? Ou pode ser que tenha, e também isso aqui vai ficar disponível ali para consulta no YouTube. Então é importante a gente fazer um passo a passo do orçamento cidadão. O orçamento cidadão é o processo de participação social na elaboração da lei orçamentária, tá bom? Ele é um processo que está estruturado com esta nomenclatura e este formato, ainda que com alterações, desde 2020, né? Então, ele começou lá em abril, entre abril e maio, com as audiências públicas, nesse caso aqui elas foram presenciais, tá? Então, essas audiências públicas no território e recepção de propostas no Participe Mais. As propostas que foram coletadas no ambiente da audiência pública, ali em formulário, em papel, elas foram digitadas e inseridas no Participe Mais e aí puderam seguir todo o fluxo de uma forma, da mesma forma que as outras propostas, todas estavam na mesma condição, tá bom? O segundo passo foi a etapa de priorização pelo CPM. Aqui na primeira etapa, a gente recebeu mais de 3.000 propostas, 3.133. A gente vai ver esse número daqui a pouco. O CPM, na verdade, não é um CPM, são os CPMs, Conselhos Participativos Municipais, são órgãos, são colegiados, existe um CPM para cada subprefeitura e são conselheiros eleitos diretamente pela população e eles não fazem parte da estrutura hierárquica do Poder Executivo, da Prefeitura. Os CPMs eles são dotados de autonomia, tá? Autonomia de operação, de atuação. Então, os CPMs eles entram nesse processo ainda como representantes, representantes da população, tá bom? Veja que não tem prefeitura colocando mão aqui em proposta ainda, tá? Então, a totalidade das propostas recebidas e em seguida a priorização pelo CPM, até 15 por subprefeitura, tá bom? Se a gente fizer a conta, 15 vezes 32 dá 480. Este é o universo de propostas que a gente apresenta na etapa de devolutiva. A gente vai estar falando aí de 480 propostas no caso da subprefeitura São Mateus, a gente vai apresentar as 15 de São Mateus, tá bom? E aí a etapa seguinte é a primeira etapa em que o Poder Executivo coloca a mão ali nas propostas, tá? E veja que a conveniência, não há um juízo de conveniência política, né? A ideia é que essas propostas sejam analisadas sob os critérios técnico, jurídico e orçamentário, tá bom? Então, as análises, elas vão para os órgãos com este condão e a gente solicita deles as análises técnicas, jurídicas, se for o caso. Normalmente, a análise jurídica é um vício de competência e orçamentária. A análise orçamentária é uma estimativa de custo, de valor para implementação daquela proposta. Esse é um valor aproximado, é feito um ano antes
e ainda numa etapa bem prematura. A gente não tem um desenho de projeto, uma coisa bem especificada. Então, é esperado que seja uma estimativa, tá bom? Não é o valor fechado. Bom, a próxima etapa, as duas, são as etapas de recurso. Recurso o quê? Recurso às análises de viabilidade. A gente tem análises que às vezes carecem de algum detalhamento ou de alguma informação adicional, ou que não são realizadas a contento, porque por uma falta de informação. Imagina que seja uma proposta de construção e implementação de equipamento num determinado local, a análise é feita para esse local, quando na verdade não era, era um local diverso, e aí o recurso pode-se rediscutir isso e corrigir eventuais é, análises que são superficiais ou que são equivocadas, principalmente com relação a locais, né? Então, os recursos foram uma demanda que surgiu aqui nesse espaço de audiência devolutiva dos próprios participantes, eles solicitaram e a gente incorporou ao processo. Isso deu uma exprimida aí nos nossos prazos, mas a gente achou interessante a etapa de recurso e vem dando resultados, tá? Inclusive hoje a gente vai ter aqui análises que passaram pelo recurso. A etapa seguinte é a etapa de votação popular. Então, aquelas propostas que foram consideradas, que foram, primeiro, apresentadas, segundo, priorizadas, terceiro, consideradas viáveis, com recurso do orçamento cidadão, né? E aí elas são votadas, tá bom? A população, por meio do voto, elenca a sua ordem de prioridade. As propostas que são mais relevantes recebem mais votos, e as que são menos relevantes recebem menos votos. E a gente vai é, é, computando as propostas, né, até esgotar o valor do orçamento cidadão, que é 10 milhões de reais por região administrativa da cidade. 10 milhões de reais para cada território da subprefeitura, tá bom? Então, no caso da subprefeitura São Mateus, a gente tem 10 milhões de reais aí para execução das propostas e demandas da população, conforme este processo todo. Mas não para por aí. As propostas que a gente recebe, algumas delas já estavam com planejamento, já iam ser executadas, e essas propostas, então, podem ser executadas com recursos próprios das secretarias. Elas não competem pelos 10 milhões, não vão usar os 10 milhões, tá bom? Estas propostas, elas também são incorporadas ao processo, a gente monitora a execução delas, dá transparência aí no ano seguinte, né, no ano de execução, mas elas não dizem respeito ao nosso recurso do orçamento cidadão, que são 320 milhões, 10 vezes 32, tá bom? 320 milhões de reais. Gente, a gente tem escutado, inclusive nas outras audiências, críticas com relação a este valor, que é um valor que é muito pequeno em relação à totalidade do orçamento, né? A gente precisa lembrar que o orçamento todo integral, ele é um orçamento público, tá? Ele é um orçamento público e é controlado e ele é executado e previsto pela totalidade da população, diretamente ou pelos seus representantes eleitos, tá bom? Tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Então, é a integralidade do orçamento que está nas mãos da população, não apenas este, tá bom? O orçamento cidadão, ele é a destinação direta da população, tá bom? Sem passar ali pelo processo de comum ao processo orçamentário, tá bom? A gente pega aí um atalho na forma do orçamento cidadão, com todas essas etapas, com a votação e por aí vai. Mas é a participação direta da população no orçamento, tá bom? Bom, a etapa seguinte é essa que a gente está tendo aqui, de audiência devolutiva online, e aí no ano que vem a gente faz o monitoramento das propostas, dos compromissos, a gente chama de compromisso do orçamento cidadão. Por que compromisso? Porque a- o compromisso, o que será executado, que é o compromisso de cada órgão, pode ser um pouco diferente da proposta original.
por diversas razões, porque a proposta é muito ampla e a gente está falando de um processo que é o orçamentário, que precisa caber no período do ano calendário de um ano, né? Então, às vezes, o compromisso ele é reducionista, ele é um pouco é, menor do que aquela proposta que foi apresentada inicialmente pela população ou pelo CPM. Tá bom? Isso pode acontecer. É, e por conta de tempo, por conta de recurso, por conta de análise técnica também, às vezes não é possível implementar integralmente uma demanda, mas é possível atendê-la em parte, tá? Então, neste caso, a gente tem compromissos que são parciais e isso não é demérito nenhum ao processo, tá bom? Ele é da forma como ele é pensado para existir mesmo. Pois bem, vamos ter uma visão geral do Orçamento Cidadão deste ano, 2026? Vamos lá. Depois a gente vai passar para a visão específica da SUB, tá? Então, a gente teve ali, no total, 182 propostas que chegaram até o final do processo e serão executadas com recursos do Orçamento Cidadão. 182 propostas, 185 compromissos. A gente teve 3 propostas ali que tem 2 compromissos, né, de dois órgãos. Essas 182 propostas resultaram na alocação de 250 milhões de reais, tá bom? Isso aqui na visão geral. E aí a gente teve praticamente 69 milhões de reais, eu vou arredondar para 70, que não foi alocado nos termos do nosso orçamento cidadão, tá bom? Para cada subprefeitura, ou em alguns casos, a gente vai ver no slide seguinte, sobrou algo que a gente chama de recurso remanescente, tá? E aqui a gente traz o quadrinho explicando o que que é. Valor que não foi alocado em propostas compromissos de cada subprefeitura, os CPM devem indicar onde alocar esses recursos até o final deste ano, tá bom? Então, esta é a orientação. Voltando, a gente teve mais 48 propostas que foram priorizadas, consideradas viáveis e serão implementadas, serão monitoradas pela gente também, com recursos próprios dos órgãos. Não vão fazer uso dos 320 milhões, mas serão executadas e implementadas, tá bom? E monitoradas, perdão, isso que eu queria. Executadas e monitoradas. Bom, vamos ver por subprefeitura como é que foi a alocação dos 10 milhões de reais. Aqui a gente tem destaque para São Mateus. A gente conseguiu ali alocar no Orçamento Cidadão praticamente 9 milhões de reais e sobrou 1 milhão de reais aqui, que será indicado pelo CPM até o final do ano para execução ainda, para integrar também o rol de propostas que serão implementados, executados e monitorados no ano que vem, no ano de execução da lei orçamentária do ano que vem, tá bom? Como vocês veem, algumas subprefeituras conseguiram executar integralmente o recurso, como aqui a cidade de Tiradentes. Eu coloco Guaianazes nessa situação também, sobrou 6 mil reais, né? Ermelino Matarazzo, da mesma forma. Jaçanã Tremembé, Moca, Santo Amaro, conseguiram alocar aí a integralidade dos recursos, tá bom? E aí você tem a distribuição dos remanescentes do orçamento cidadão. Tá? Aqui, uma visão geral de participação social. Tá? A gente teve aí 3.133 propostas apresentadas. Lá no começo do ano, são aquelas etapas lá de abril e maio, né, de coleta de propostas no Participe Mais e também no ambiente presencial das audiências públicas. Tá? Em São Mateus, a gente teve 91 propostas coletadas, né? E aí a gente tem na outra coluna o número de votos. E eu gostaria de destacar aqui a participação de São Mateus, que foi disparado a subprefeitura com o maior número de votos. A gente teve aí 7.850 votos em propostas de São Mateus. Para vocês terem ideia, só em São Mateus a gente teve mais votos do que o ano passado. No ano passado a gente teve uma participação que eu reputo baixa, tá? Mas este ano ela cresceu aí praticamente 6 vezes. A gente chegou em 37.591 votos, eu acho que é um número bom, denota um crescimento disso,
mas ainda muito aquém se a gente considerar a potencialidade da cidade de São Paulo e a potencialidade do nosso processo de orçamento cidadão, tá bom? Então, continua aqui o nosso esforço e pedido para vocês de divulgação do processo, em todas as suas etapas e principalmente na etapa que exigem participação social, que é a apresentação de propostas e depois a etapa de votação. Bom, vamos passar agora para dados específicos da Subprefeitura de São Mateus. A gente traz aqui como é que foram coletadas as propostas recebidas. Olha que legal. A gente teve 48 em ambiente online, né? No Participe Mais, e a gente teve praticamente um pouquinho menos, mas um bom número de propostas coletadas no evento da audiência pública presencial, tá? A gente teve ali, para quem conhece, nessa audiência, a gente divide os participantes que estão na plateia em grupos temáticos de 5 a 8 pessoas, às vezes passa um pouquinho, a gente tem aqui a orientação de ter um limite ali de 8, mas às vezes passa um pouquinho. E essas pessoas, então, discutem entre si melhorias ali para a localidade, conforme o tema, e apresentam suas demandas, as suas propostas. São as chamadas propostas coletivas. A gente teve 39 propostas coletivas na São Mateus. E 4 propostas individuais também coletadas no ambiente da audiência. Elas foram digitadas e incorporadas ao Participe Mais, tá bom? Total de presentes na audiência, 86 e muito registro para manifestação oral. A gente teve 38 registros para fala. Aqui tem uma observação, então, todas as propostas, o resultado da priorização, as análises de viabilidade, os recursos e as análises de recursos, o valor associado a cada proposta, o número de votos, e também dados adicionais, como o número de apoios que cada proposta recebeu, comentários em cada proposta, o autor da proposta, a data e a hora que ele colocou a proposta ali. Então, isso está tudo disponível no Participe Mais, para consulta, visualização e inclusive download, tá bom? Clique no botão da sua subprefeitura e veja as informações. O Participe Mais, ele tem eu acredito que é uma ferramenta de transparência bastante importante. E os resultados aqui, então, do Orçamento Cidadão na São Mateus. Aqui, gente, a gente tem as 15 propostas que foram submetidas à apreciação de análise de viabilidade. Essas primeiras aqui não serão contempladas, a gente vai passar por elas, tá? Mas as demais, elas foram contempladas no sentido de serão executadas no ano que vem com essa estimativa aqui de uso de recursos, tá? E todas com recursos de orçamento cidadão, tá bom? Então a gente teve aí a votação e essas propostas foram contempladas. A maioria delas está na subprefeitura de São Mateus, com 5 demandas, mas a gente tem também a saúde e a SM-Sub e direitos humanos, tá bom? De qualquer forma, essas demais aqui a gente deve passar por elas também hoje, enquanto apresentação das análises de viabilidade. Aqui a gente traz um dado da lei orçamentária, tá? Que cresceu aí praticamente 7,8% em comparado à previsão do ano passado, tá? Que foi de 122 bilhões, a gente está aqui prevendo agora 135 bilhões. Se a gente descontar a inflação do período, o crescimento do nosso orçamento foi bastante baixo, tá? E eu acho que é uma tendência para os próximos anos. A gente vai ter o crescimento do orçamento municipal de São Paulo, reduzido aí ano a ano um pouco por conta da reforma tributária que foi feita, que redistribui aí recursos entre entes federativos, reforma necessária, né? Precisa ser feita, mas, na minha visão, mas tem um impacto aqui na Prefeitura de São Paulo. A gente deve tem a própria reforma tem mecanismos de compensação e tudo, mas a gente deve ter uma redução do crescimento do orçamento municipal. Pois bem, e este orçamento ele está dividido desta forma, segundo as funções orçamentárias aí. Então a gente tem ali na educação com 30 bilhões, saúde com 25, transportes com 10, urbanismo com 16 bilhões de reais. Aqui as subprefeituras estão aqui, tá?
As 32 subprefeituras estão na função urbanismo e por aí vai. E onde é que a gente consegue ver essas informações do orçamento do ano que vem? Neste documento, vou fazer aqui este caderno, o caderno do orçamento é uma divulgação que a gente faz, inclusive tem o QR Code aí para quem quiser acessar. Este aqui é o de 2025. O caderno do orçamento, ele é a lei orçamentária que está em vigor, na verdade, a gente está em vigor com a lei de 2025, em linguagem simples e inclusiva. Então, para quem não domina, para quem não conhece o jargão ali, orçamentário financeiro, a gente tem o caderno do orçamento. A ideia é colocá-lo de forma simples, tá bom? É, a versão 2026 deve ser publicada até o mês de março. A nossa estimativa é que no primeiro trimestre este caderno esteja em elaboração. A gente só consegue se debruçar sobre ele, né, para realizá-lo, a partir da publicação da lei orçamentária, que está na etapa da Câmara, né, com os nossos nobres vereadores. Pois bem, a gente passa agora para a segunda parte do nosso processo de análise das propostas. Eu tenho então que clicar nesse botãozinho e ele deve abrir um painel onde eu vou apresentar para vocês as propostas de São Mateus. Vou pedir ajuda aqui para o César, que está dando suporte aqui, para saber se tem alguma intercorrência no chat ou alguma autoridade presente que deseja fazer uso da fala. César, pode me dar uma orientação? Não, Sandro, tá tranquilo. Então tá. Então a gente segue para a próxima fase, tá? Que é de apresentação aqui do nosso painel pelos representantes, né, das secretarias. Deixa eu compartilhar minha tela. É um minuto. A gente deve começar com a própria subprefeitura, tá, gente? Porque a gente começa com quem tem mais propostas, e depois a gente vai para quem tem menos. Deixa eu compartilhar então minha tela novamente. Compartilhar. Acredito que vocês estejam vendo. Estamos vendo É, aqui. boa. Então, eu selecionei aqui Subprefeitura de São Mateus. Vou selecionar aqui a própria sub. Então, ele vai filtrar pelas propostas que foram analisadas pela sub eh, por ordem crescente, né? A partir do número da proposta. Então, eu sei que a gente tem integrantes da sub aqui. Sei que o Fabrício está aqui com a gente, mas não sei se é ele que vai fazer uso da fala. Fabrício, é contigo mesmo ou vai ser outra pessoa? Alô, Sandro, tá me ouvindo? Oi, estou te Pessoal? ouvindo. Então, Sandro, eu fico mais no setor do CAF, na Administração e Finanças. Então, eu acho que Tá? o mais apropriado seria mesmo o Diego. Ele é o nosso CPO. Contudo, Perfeito. já vou até antecipar, é, não só eu, mas ele também, entramos meio que recente, tá? Tá? Então, a gente está tentando viabilizar o 25, para Ok. que todas as obras sejam executadas, etc. e tal. Então, nessa correria que a gente está tendo, a gente, eu digo por mim, eu não tive muito tempo de dar uma analisada no do 2026, mas vamos ver se o Diego conseguiu, mas eu também, pela, A pela gente sabe, correria louca. a subprefeitura passou por mudança recente, né, em seus quadros, é isso? Isso. O subprefeito ele iniciou aqui faz 7 meses, né? E aí Uhum. nesse meio tempo veio ocorrendo algumas mudanças e a última dele foi a de CPO.
Então, o próprio CPM, a gente é muito ativo também todas as reuniões CPM, a gente participa, explica. Então, acho Sim. que não vai ter muita dificuldade, tá? Mas mesmo assim, se o dia quiser fazer uso da palavra, eu acho que seria interessante. Oi, Diego, tudo bem, meu caro? Boa noite a todos. Boa noite, César, tudo bem? Não sei Boa se vocês estão Boa me noite. ouvindo noite. claramente. Sim, Estamos ouvindo. te ouço bem. Você deve estar vendo minha tela. Sim, Eu vou passar então as propostas e é, se você puder comentá-las, a ideia é exatamente essa. Primeiro, aqui tem a 125, revitalizar a avenida projetada no distrito Iguatemi. Vocês, na época, colocaram essa observação. Não é possível avaliar adequadamente, uma vez que não foi apresentado o endereço completo no local. Não sei se ainda continua essa análise, se teve algum desdobramento. só na verdade reiterando também o que o Fabrício disse, assim, eu não tive tempo de avaliar essas propostas que foram indicadas, tá? Eu tô inclusive com elas aqui impressas em mão, tá? E me comprometo, né, dentre essas semanas até conseguir fazer uma vistoria em todas elas e dar uma resposta, uma devolutiva sobre um novo parecer, tá? Porque realmente eu não tive esse tempo, que a gente está na correria aí para os resultados do orçamento de 2025, mas eu Perfeito. me comprometo a fazer essas novas vistorias e dar um novo parecer sobre esses locais. Pode ser? Com o seguinte comentário. Hum, Essas propostas que já foram consideradas viáveis por vocês, né, passaram por votação, esse compromisso precisa ser honrado, né, porque foi firmado o compromisso. Então, eu acho que a ideia é essa. Tá bom? De qualquer forma, eu vou passar você, se você tiver informações adicionais sobre a avenida projetada no distrito Iguatemi, seria uma, correto. senão eu vou passar por todas elas Isso. aqui. Pode passando, a gente, se eu tiver algum adendo, eu comento. Tá bom. Obrigado. Implantação de hortas urbanas em espaços públicos ociosos, tá? Então, eu vou acabar lendo aqui, tá, Diego? Se você me interrompa, por favor, Ok? se tiver algum comentário adicional, tá bom? Tá bom. Olha só, ela foi estimada em R$ 300.000, foi para votação, foi eleita, foi considerada viável com recursos do Orçamento Cidadão. O compromisso da subprefeitura São Mateus é de implantar 6 hortas no território de São Mateus. Tá bom? Custo estimado para cada horta de R$ 50.000. E aí foi firmado o compromisso de implantar essas 6 hortas no território. Então, talvez aí a sua busca seja por locais, né? Onde seja Isso, possível implementar essas 6 hortas aí no território. É, Vou passar para a próxima. pode passar. Inclusive a gente está fazendo uma também, chegou um recurso nesse mesmo valor, tá? Para esse ano que a gente precisa empenhar esse ano, e eu já até busquei um lugar para isso, então vai ser mesmo o mesmo critério. Perfeito. 10,95, revitalizar a praça na Travessa Malva Pavão, no bairro Rodolfo Pirani. Também viável com orçamento, recurso de orçamento cidadão. Ela foi estimada em um pouco mais de R$ 1 milhão. No parecer, vocês disseram que existe viabilidade técnica para a revitalização, considerando a instalação de aparelhos básicos para crianças e idosos. Tá? O compromisso é esse que a gente vai ler aqui, ó. É, Revitalizar a área verde localizada na Travessa Malva Pavão, à altura do número 72, no bairro Rodolfo Pirani, distrito de São Rafael, com instalação dos aparelhos básicos para crianças e idosos para transformar o espaço em uma área de lazer para a comunidade. Após um recurso, recurso esse é um recurso administrativo, né? Não é um recurso financeiro, não. E revisão dos orçamentos, a revitalização da praça e instalação dos aparelhos solicitados foi estimada nesse valor aí de R$ 1 milhão e uns quebrados. Tem algum comentário? Posso seguir? Não, pode seguir. Pavimentar e drenar a Rua do Canto no Jardim Alegre, Jardim Alto Alegre, estimado em R$ 1.700.000, e este compromisso não foi da subprefeitura, ela foi analisada por esses dois órgãos, Sub São Mateus e SM Sub, tá? E o compromisso é da SM Sub, tá? A gente deve ter
representante da SM Sub aqui, a gente vai voltar nessa proposta para que seja apresentada, tá bom? 2015, implementar o campo de futebol no loteamento São Marcos, no bairro do Palanque. Não é possível avaliar adequadamente, uma vez que não foi apresentado o endereço completo no local, então essa análise ficou prejudicada. Revitalizar a praça na rua Morro das Pedras, Jardim São Francisco. Existe a viabilidade técnica para a revitalização da praça, considerando a instalação de aparelhos básicos para crianças e idosos. Alô? Perdão, César, só interromper. Esse, na verdade, entrou praticamente, entrou nessa proposta de 2025, a gente está buscando a sobra do recurso, né, o remanescente. A gente utilizou para uma revitalização nessa rua. Tá, então, na verdade, essa inviabilidade aqui é por conta de será realizada neste Será ano e realizada não este no ano. ano que vem. Esta que é a questão. Foi avaliada pela Sub São Mateus. Cobrir a quadra de esportes e eventos da Rua Bandeira de Aracambi. Também viável com recursos do Orçamento Cidadão, praticamente R$ 1,5 milhão. E aqui o texto do compromisso. Instalar cobertura para a quadra da Rua Bandeira do Aracambi, utilizando a estrutura metálica e cobertura de telha metálica. Após o recurso, também foi objeto de recurso, revisão dos orçamentos, a Sub São Mateus estimou o custo para a cobertura da quadra e revitalização da praça em R$ 1,5 milhão, praticamente. Um segundo. Papai já vai, filho. Papai está aqui no meio de uma audiência, tá bom? Perdão, gente. A próxima Você tem mais algum comentário, meu caro? Não, pode prosseguir. Tá tudo ok. A próxima é drenagem e pavimentação da rua Maria Tereza da Arcolete, do bairro do Palanque também. Essa foi avaliada como viável, inviável tecnicamente por se tratar de uma via não oficial, área particular, consta de processo de regularização. Mas, apesar disso, houve uma avaliação de requalificação junto à Secretaria de Habitação, de viabilidade. Quem fez essa análise, foi a SM Sub, e a gente deve passar por ela aqui também, tá? A SM Sub firmou o compromisso. Infelizmente, essa proposta não foi eleita por conta do valor, tá bom? Mas a Sub São Mateus considerou ela inviável, mas a SM Sub não assumiu esse compromisso. Infelizmente, não vai ter recurso para cumpri-lo, executá-lo. Revitalizar a Praça das Orações e construir quadra poliesportiva. Da mesma forma, foi considerada viável, infelizmente não teve recurso para fazer. O recurso foi direcionado para outras propostas que tiveram mais voto, lembrando que a votação aqui em São Mateus foi expressiva. Eu acho que um pouco por conta disso, né? A gente tinha disputa de proposta, né? Então acho que foi interessante. Revitalizar a Praça Talismã no Jardim Ester. Esta foi eleita, tá? Viável com recurso do orçamento cidadão. Compromisso é da Sub São Mateus. E eu vou ler aqui o compromisso. Para R$ 900 mil, em alguma coisa. Revitalizar a Praça Talismã no Jardim Ester, considerando a instalação de aparelhos básicos para crianças e idosos. Após a apresentação de recurso, a Sub São Mateus apresentou um custo estimado mínimo de R$ 903.825,50. Instalar a cobertura na quadra do Jardim São Francisco, 15 de novembro, estimado em R$ 2 milhões, compromisso também da Sub São Mateus, de instalar a cobertura nesta quadra, no Jardim São Francisco, 15 de novembro, utilizando estrutura metálica e telha galvanizada. Tá? A gente pode perceber que teve muita ação de recurso administrativo aqui, principalmente para análise do valor, né? Então, olha, após a etapa recursal, o Sub São Mateus reviu o custo para R$ 2 milhões, mas esta é um compromisso que está firmado. Isso. E este valor estará no orçamento da subprefeitura no ano que vem. E a última, a gente tem uma pavimentação da Rua Iara. Para a pavimentação da Rua Iara é necessária a verificação se a rua
oficial, não foi possível firmar uma análise de viabilidade e ela foi classificada como inviável. Meu caro, com isso a gente passou pelos compromissos da subprefeitura. Você tem algum outro comentário? Hum, não, Sandro, não, Sandro, são esses os comentários. Eu acho que assim, obviamente que o empenho agora com essa nova gestão do Osiel, eu acho que o pessoal aí, o pessoal da CPM, inclusive a gente tá com acesso direto para com eles estão vendo nossos esforços, então assim, é um compromisso nosso, tá? Meu também, inclusive, de pegar essa lista e agora correr atrás e, com a ajuda dos meus companheiros, estabelecer critérios aí para a gente validar e cumprir com essas nossas obrigações, tá bom? Deixo Perfeito. aqui inteirado. Diego, Fabrício, pessoal, esta relação de compromissos já está com vocês. A gente formaliza via processo SEI, então você tem a relação, tem os valores, já tem as dotações, inclusive, tá? Que devem receber esses valores a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E o que é importante é a gente, no caso vocês, né, iniciarem a execução logo no começo do ano, para não chegar no final do ano e a gente correr risco de perder recursos, que é algo que tem acontecido em algumas subprefeituras. Tá bom? Já deixo aqui essa orientação na audiência pública. Agradeço a participação de vocês, Fabrício, Diego. Muito A obrigado, gente Sandro. tentou contato durante o dia, mas não consegui falar com vocês. E, bom, a gente deve ter depois a abertura de fala para munícipes, se eventualmente tiver alguma dúvida e vocês conseguirem esclarecer, e eu vou dar a palavra novamente, tá bom? Muito Perfeito. obrigado, meus caras. Vamos passar para a próxima, Vamos lá. que é a SMSub, que a gente tem aqui duas análises que serão apresentadas pela SMSub. Olha lá, a 1494, a 3240. Eu já passei por elas, porque elas tiveram análise compartilhada por mais de um órgão, né? Vocês viram, né? Vamos começar para 1494. Vou pedir auxílio ao César aqui, quem da subprefeitura que está aqui que pode nos auxiliar. Tem a Amanda, Amanda da Boa SMSub. noite, Oi, Amanda, tudo bem? tudo. Amanda, eu vou te colocar em destaque aqui, e se você puder comentá-las, começando pela Tranquilo. 1494, pavimentar e drenar a Rua do Canto, no Jardim Alegre. Com relação à proposta 1494, que trata de pavimentação e drenagem na Rua do Canto, foi realizada uma vistoria no local e a gente constatou a viabilidade técnica para a execução dos serviços. A intervenção contempla uma extensão de aproximadamente 380 metros, incluindo também a construção do passeio público em ambos os lados da via. Tá bom. E com base nesse parecer e no parecer orçamentário, firmou-se o compromisso, então, de executar o serviço de pavimentação e também drenagem, né, na Rua do Canto, com extensão de Exato. 380 metros, incluindo a construção de passeio público em ambos os lados, estimado em R$ 1.700.000. E, bom, acredito que é uma rua, hoje em dia não pavimentada, certamente, e será feita a pavimentação, inclusive o passeio. Muito bom. Eu acho que é um ganho bem significativo para o local. Jardim Alto Alegre. Vamos passar para outra? 3240. Essa Sim. foi aquela não eleita, né? Isso. Em vistoria, a rua ela também foi constatada a viabilidade técnica para execução de serviços. Ela tem uma extensão de aproximadamente 320 metros, só que, no entanto, a via está inserida em um loteamento irregular, que possui processo de regularização em andamento, e por esse motivo é necessário, antes de qualquer intervenção, avaliar junto com a Secretaria de Habitação a viabilidade de requalificação dos lotes. E caso a Perfeito. regularização avance, os serviços poderão ser executados futuramente, assim como também a Rua do Canto, ela também tem que passar por essa avaliação junto com o SEAB. Tá bom. Mas essa aqui vocês não vão ter o recurso, essa proposta não foi eleita Sim, e a gente ficou ali
com estimativa de 1.400.000 reais, ela não foi eleita. Amanda, agradeço muito a sua participação. Vamos passar para o próximo. E agora todo mundo tem uma proposta só, gente. Então, temos aí outras secretarias. Pode ser SMDET, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, proposta 127. Sim? Semidesh tem a Maísa. Boa noite. Deixa eu só te filtrar aqui. SMDET 127. As hortas urbanas. Vocês também fizeram análise desta proposta, né, Maísa? Isso. A nossa análise foi inviável porque o Programa Super Mais Rural ele não implanta hortas, ele oferece apoio técnico para hortas que já existem, já estão em andamento. Podem ser comunitárias, podem ser familiares, enfim, mas considerando que a Sub de São Mateus assumiu o compromisso e destinou recursos para fazer a implantação dessas hortas, a gente está à disposição com o Programa Super Mais Rural para poder fazer todo o acompanhamento de assistência técnica e de extensão rural necessário para o local. Ah, perfeito. Eu acho que é um complemento, na verdade, né? E Isso, envolve aí mais de um órgão, a subprefeitura e a SMDET, e eu acho que as coisas se casam aí. Isso, é importante ressaltar que a gente não assume a responsabilidade pelas hortas, né? Então precisa ter as pessoas que são responsáveis pelos locais, que vão fazer o dia a dia da atividade agrícola, e a gente tem equipe que oferece a ATER, que a gente chama, né, uma sigla nacionalmente conhecida, que é Assistência Técnica e Extensão Rural. Então a gente oferece o atendimento com extensionistas, em geral engenheiros agrônomos, mas também gestor ambiental, biólogo, enfim, uma série de profissionais que conseguem dar amparo técnico e a gente tem várias linhas de ação dentro do programa para poder apoiar a estruturação da atividade. Então, Per- organizando o grupo que vai tocar e organizando os locais, a gente entra com o nosso suporte. Perfeito. Já fica aí, então, a orientação para os representantes da subprefeitura de atuar em conjunto com vocês. Perfeito. Maísa, muito obrigado pela participação. E vamos passar para a próxima análise, que pode ser direitos humanos, proposta 634. Oi, pode sim. Boa noite. Deixa eu só Tudo bem, tentando eu vou limpar me aqui. apresentando enquanto isso? Pode ser? Perfeito, claro. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Matheus, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. E para a Subprefeitura de São Mateus, a gente teve só uma proposta, que foi de apoiar feiras e eventos culturais promovidos por comunidades imigrantes. A SMDHC assumiu o compromisso, vocês podem perceber que no compromisso da SMDHC foi trocado do plural para o singular, então basicamente a SMDHC se comprometeu a fazer uma feira no ano, e o valor estimado foi de 15 mil reais. Esse valor foi estimado com base em eventos semelhantes que a SMDHC já fez, orçando toda a estrutura necessária para um evento desse tipo com a SP Tours, que é a empresa que a gente costuma usar para esse tipo de evento. Então é basicamente isso, a gente considerou viável e, se eu não me engano, ela foi eleita, né? Então ela vai Foi ser eleita. executada com o orçamento cidadão. Tá bom. Orçamento pequenininho. A gente fala aqui de milhões, né, mas tem também aí os 15 mil reais para eventos culturais promovidos por comunidade de imigrantes, fundamental. Obrigado, Matheus, aí pelo teu esclarecimento. Fica aí talvez um recado para a SMDHC tentar fazer eventos com mais frequência, né? Ao invés de ser apenas um por ano, talvez 2 ou 3. Eu sei que isso exige mais do que recurso orçamentário, exige recurso humano e a capacitação do pessoal aí. Mas, se possível, fica aqui
a demanda. Obrigado, meu Não, caro. assim, só para esclarecer, é um na subprefeitura de São Mateus. A gente teve, por exemplo, um aprovado na subprefeitura de Itaquera e tem eventos desse tipo que a secretaria já realiza independentemente do orçamento cidadão. Então é isso, é um aprovado com o orçamento cidadão nessa subprefeitura. Não significa que a coordenação de imigrantes só vai fazer um evento no ano. Perfeito, perfeito, ótimo esclarecimento. Obrigado, Matheus, agradeço. É o meu colega de carreira aí, que eu também sou PPGG, e vamos nessa. É, podemos ir para saúde? Isso aí temos a Patrícia Querubim. Patrícia, Olá, boa noite. tudo bem, Patrícia? Tudo bem? A palavra está contigo aí, reformar e ampliar o BS Santa Bárbara, estimado em R$ 1,5 milhão e foi eleita. Isso, essa é uma OBS do território, né, que hoje ela atua na modalidade de atenção básica, né, com equipes de atenção primária. É uma unidade com prédio próprio, né, hoje ela tem 4 consultórios para atendimento, e uma população estimada de 28 mil habitantes, né, e esse bairro a gente tem recebido uma expansão vertical, né, com inúmeros empreendimentos imobiliários, então a gente tem uma estimativa de aumento populacional aí de até mais 20 mil pessoas até o final de 2026. Então, é uma proposta que a gente tem discutido há um tempo no território, né, a possibilidade de ampliação aí de mais 5 consultórios, podendo dobrar, né, a capacidade de atendimento dessa unidade, passando de 4 equipes de atenção básica para 8 equipes, né? Então, a secretaria considera uma proposta viável, né, e ela foi eleita como uma das prioritárias, né, para ser Isso. executada aí com o recurso do orçamento. Muito bom, Patrícia. Agradeço a tua participação. Queria fazer um comentário aqui, se você me permite, Claro, que a autora dessa proposta aqui foi a própria Patrícia, não foi? Eu eu estava passando pelas propostas do dia lá e vi que é uma pessoa que certamente convive com o território, ou mora, ou trabalha no território, conhece as necessidades. E, bom, certamente a análise de viabilidade não passou pela secretaria, não apenas pela mão dela, não sei nem se passou por claro. ela. Mas é legal que a proposta vem é, de um integrante aí da Prefeitura Municipal que conhece a realidade local e está Se, usando aí legitimamente o processo de orçamento cidadão. É isso? se você me permitir, né, eu sou nascida e criada em São Mateus. Eu morei na região de Santa Bárbara por 16 anos, hoje eu moro em Itaquera. E eu trabalho lá há 16 anos, né? Então, eu conheço essa realidade bem de perto, agora como gestora, né? Ouvindo a população e trabalhando muito junto com o conselho gestor, né? Que a gente tem dialogado muito com as necessidades do território. E essa é uma real necessidade do território. Então, eu me senti representando, né? A população que também sou na construção dessa proposta. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Parabéns pela tua atuação. Vamos seguir aqui. Se tiver depois alguma dúvida relacionada a esta UBS, eu te chamo novamente. Eu tenho aqui na minha listinha que temos apenas mais uma proposta para ser analisada, que é de CIURB, que eu vou mudar um pouquinho, porque a análise de CIURB foi feita na etapa de recurso. Quem normalmente participa pela CIURB é a Antônia. Ela me pediu para não participar no dia de hoje, porque ela tinha outros compromissos, e se eu poderia apresentar então a resposta da CIURB, e eu vou fazer isso então. É, esta resposta do parecer técnico, ela foi complementada na etapa de recurso, para dizer o seguinte, em eu estou pensando em. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que estão vendo a minha tela, né? Estamos sim. Do Participe Mais. Isso. É essa proposta aqui, gente, ó, 2439, construir a ponte para pedestre na Avenida Bassano del Grappa, número 500.
tá? As análises de viabilidade estão aqui. Então, é isso aqui que a gente apresenta naquele painel, tá? Em consulta, o Google Street View. E aqui vem a análise de recurso. E o texto que a CIURB apresentou no recurso foi esse aqui, que eu vou ler para vocês. Então, como eu disse, de estar tudo disponível no Participe Mais, foi bom que foi esclarecedor, né? Então, vamos lá. Consulta ao GeoSampa e Google Maps, foi possível verificar a existência de pontos com passagem para pedestres nos cruzamentos da Bassano del Grappa com as duas ruas mencionadas. A distância entre ambas é de cerca de 200 metros, o que permite a travessia a pé em poucos minutos. Assim, não parece se justificar a utilização do recurso de orçamento cidadão para a construção de mais de uma passagem naquele trecho. Ademais, a competência para a construção das passarelas é da subprefeitura e ela cita aqui o decreto. Como esta indicação veio na etapa de recurso, a gente não teve tempo hábil para ter a manifestação da subprefeitura, então ficou apenas a manifestação da CIURB. Tá bom, gente? Com isso, a gente encerra aqui as propostas, né? A apresentação das análises de viabilidade. Eu particularmente acho que em São Mateus foi um lugar onde o orçamento cidadão ele teve muito voto, isso é muito gratificante, foi bem legal, a gente acompanhava ali dia a dia a votação das propostas, qual que estava mais votada, né? Eu lembro que no começo da etapa de votação teve um pequeno boom ali na votação na subprefeitura da Moca, que começou a se distanciar, depois logo veio São Mateus, e que foi a subprefeitura com o maior número de votos. E a gente vê, pela qualidade das propostas e pela quantidade aqui das propostas apresentadas, a gente vê que realmente tinha uma disputa ali, e talvez isso justifique este bom número de votos ali em São Mateus. Tá bom? Pessoal, agradeço muito a participação aqui dos representantes dos órgãos, né, da prefeitura. A gente vai abrir agora para a fala de munícipes, e peço que para vocês permaneçam aqui para ir ao final, se tiver algum comentário adicional, vocês podem fazer, né, apresentar esse comentário. Bom, César, meu caro, temos pessoas inscritas para fala, estou vendo aqui 3 pessoas. Isso, atualmente tem 3 pessoas. O primeiro agora 5? Tá subindo aqui. Então, o primeiro é o Albertino Ferreira. Eu vou habilitar o microfone dele. Albertino, pode falar. Albertino, deixa eu só colocar o reloginho aqui na tela, um segundo. Relógio. Albertino, a gente está te vendo, mas eu estou vendo que o seu microfone ainda está cortadinho ali. Você precisa habilitá-lo. Ele fica ali perto do botão de sair. Você precisa habilitar o microfone. Se você conseguir clicar em cima do microfone, aí você vai habilitá-lo. Isso. Habilitado, consegue me ouvir? Perfeitamente, Albertino. Deixa eu ligar o reloginho aqui. Que alegria, né? Falar com vocês aí nesse Orçamento Cidadão. Né? Tá bom. Boa noite a todos. Fico muito feliz, né, da UBS Santa Bárbara ter passado. Foi uma luta muito grande, né, que fizemos em São Mateus. E para vocês verem, né, como é importante saber que São Mateus teve uma disputa muito grande. Cabe-nos, conselheiro, né, fazer uma articulação para que o orçamento dos municípios aumente para uns 50 milhões por ano, né? Isso seria muito bom, não é? Aí contemplava mais coisas. E eu queria só fazer uma pergunta. Eu tive que vir aqui no shopping com minha esposa. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu não consegui acompanhar a Carrão Aricanduva Formosa. Lá entrou a quadra de frente da UBS do Jardim Iva, quadra de esporte da Rua Altena. Eu queria só que vocês me dessem uma resposta como ficou a situação lá, que ela também foi foi a mais votada na região da Aricanduva. Só isso. E gratidão, viu? Bom trabalho para vocês.
Eu agradeço, Albertino, a participação. A gente tem aqui por hábito, eu vou passar por todos os inscritos, é, e aí depois a gente abre para fala do pessoal da prefeitura, e depois eu te mostro como visualizar a questão lá de Aricanduva, tá bom? Aí eu mostro ali como funciona, Ok, eu estou num tá lugar muito bom? barulhento, por isso que eu estou com o telefone praticamente no ouvido. Obrigado, querido. Bom trabalho aí por enquanto. Estou acompanhando, Obrigado. vou aguardar. Vamos passar então para Simone, a nossa segunda inscrita. Simone. Simone, estamos vendo sua tela aqui, mas você não está. Você não está presente. Estou vendo aqui o batente da porta ali preto. Vamos fazer o seguinte: vou passar para a próxima inscrita e depois, se você voltar, eu retorno para você. Tá bom? É, Senhora Carmen Guilherme. Carmen, tudo bem? Já Tudo bem, Sandra? Tudo bem? minha atuante no Orçamento Cidadão e conhecida aí já de longa data e vem cobrando a gente aqui com muita razão. Deixa eu voltar seu reloginho aqui, por favor. Carmen, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Boa noite, conselheiros, sociedade civil, representantes do poder público. Não posso deixar de comentar que é lamentável a posição da sua prefeitura, independentemente dos colaboradores, que iniciaram, nós estamos falando de uma audiência devolutiva. As audiências são previamente previstas desde quando a gente starta o processo de orçamento cidadão. Independentemente das questões de estarem hoje alocados em RH, há que ter devolutivas a contento, principalmente quando forem questionados. Vamos lá, viabilidade. Peço, Sandro, que haja maior conexão com as pastas para 26, 27, com relação a maior clareza do que as pastas falam com relação às análises de viabilidade. Ainda continuam um pouco claras e objetivas. Recursos, que nos recursos seja alocado e mencionado o nome do funcionário que está respondendo, haja vistos que os recursos se limitaram meramente a dizer está mantida a negativa técnica orçamentária ou jurídica. Então tem que haver maior coesão, até porque é um recurso, não é simplesmente uma impugnação a uma decisão. Dizer da marginal projetada da 125, houve recurso sim, houve direcionamento sim, e a resposta no recurso simplesmente se limitou a dizer que não havia tempo para responder. Não só essa, como outras ruas que eram drenagem e pavimento, e para uma pode e para outra não pode. A balança da subprefeitura e esse MISUB para dizer sobre drenagem e pavimento não é a mesma. Isso é prova, notório, Rua Iara, Rua Canto, Rua Amigo, Rua Abraço, entre várias ruas. Com relação ao monitoramento, maior eficácia e cobrarmos sim, porque não está, inclusive para a subprefeitura, adequando e fazendo constar o devido apreço das informações a contentos na parte de monitoramento das propostas 25 e eu espero para 26. Com relação à verba orçamentária, a maioria das propostas para 26 são de São Mateus. Portanto, em janeiro, esse valor estará em São Mateus. Pergunta, Sandro, o que eu faço? Em que momento as pastas já podem começar a movimentar essas pastas? A partir de janeiro, fevereiro, março? Por que aguardar maio, junho ou outubro, que propostas ainda, como ecoponto, como hoje, eu vi hoje, que ainda bem que saiu o termo de início do play lúdico, porque até hoje não tinha, até ontem não tinha. Então, monitoramento, eficácia no cumprimento, e aonde está dito que os CPMs devem reempenhar valores de sobras ou de propostas não realizadas. E gostaria, Sandro, que você me respondesse. Quando, hoje, nós estamos em outubro, e há um edital, e o edital me diz que fará em 90 dias, portanto, passará por o seguinte, é possível fazer a obra no seguinte, desde acha que nota de reserva, e pode ser verba complementar a pagar no que vem. Ou, necessariamente, as obras têm que estancar até o final do exercício do ano correspondente, porque não é isso que São Mateus fez. Obrigada. Carmen, obrigado pela tua participação. Estava anotando aqui.
Depois eu volto para comentar alguns pontos, tá bom? A Carmen, a gente já conhece ela de longa data e ela tem uma atuação grande aí, principalmente em São Mateus. É, Próximo inscrito, SGM, Conselho Participativo de São Mateus. SGM. Seu microfone está habilitado, eu preciso ligá-lo. Pronto. Consegue ligar o microfone? Agora sim. Aí, perfeito. Se Tá você como puder. conselho aí, que eu sou o Luciano, coordenador do Conselho de São Mateus. Ô, Luciano, acho que eu falei com você hoje no Falamos sim. telefone. Vou ligar, vou voltar seu tempo aqui, fica à vontade. Bom, boa noite a todos aí, todos presentes. São Mateus realmente ficou prejudicado aí na questão das viabilidades, porque teve propostas aí que estavam como viáveis, né? E depois ela passou a não ser viável mediante ao recurso que nós fizemos. Então, a gente questionamos aí a questão do valor orçamentário, que eram valores exorbitantes, né? Uma praça, a construção de uma quadra aí, 3,5 milhões, e um item, por exemplo, da Rua do Canto, ela estava em 6 milhões e pouco, e foi baixado para 1,7 milhão, né? E a gente viu que agora, né, nessa fase de saldos remanescentes, tivemos aí, por exemplo, a indicação da praça Morro das Pedras, que ela estava em 1,4 milhão, se eu não me engano, e agora, através da subprefeitura, ela caiu para 125 mil, né? Então, são situações que, perante a nossa população aí, fica sem entender como que, perante o orçamento cidadão, é estipulado um valor tão elevado e depois, na hora que tem as sobras, consegue se executar a mesma obra com 10% do valor, né? Que nem na questão aí da própria Rua do Canto, né, que foi uma proposta colocada até por mim mesmo, conseguimos aí que ela fosse aprovada, mas também tem a rua aí que é a Maria Tereza da Arcolete, que se apresenta com 1,4 milhão aí no orçamento cidadão, e nós tínhamos até o objetivo de pegar esse saldo remanescente para tentar aplicar na execução dessa rua, e aí, curiosamente, ela passou de 1,4 milhão para 1,550 milhão, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente gostaria de uma maior transparência em relação a esses orçamentos que são feitos, porque isso descredibiliza, né, a sociedade, descredibiliza a subprefeitura, porque parece que está uma bagunça. Ninguém sabe se realmente é aquilo que foi apontado, se aquilo que foi apontado realmente é um orçamento que foi realmente executado. Por exemplo, tem aí a Morro das Pedras, que ela estava como viável, né? Aí questionamos o valor, foram até lá e falaram que não existia praça no endereço indicado. Ela passou a ser inviável. Então, uma obra que estava para ser viável passou a ser inviável, não conseguimos votar e só conseguimos colocar ela agora juntamente com a questão da sobra, né, do valor remanescente. E causou até um certo transtorno, né, entre os munícipes, entre nós conselheiros, porque era uma questão de uma proposta que estava para o ano que vem, né? Então, ela nem pôde ser votada esse ano. Então, é isso, a gente quer cobrar aí uma melhor transparência e um orçamento mais realista, né? Porque esses orçamentos que são praticados, eles são extremamente exorbitantes. Obrigado, Luciano, pela tua Ok, fala. obrigado. Próxima inscrita para falar, doutora Cristina. Doutora Cristina, estou te vendo aqui. Olá, boa noite. Me escuta? Sim, te escuto. Deixa eu só zerar o reloginho aqui. Pronto. Boa noite, Sandro e os demais participantes. Eu sou a Cristina, eu sou advogada e moradora aqui do bairro do Palanque, no distrito de São Mateus, e estou como presidente da associação de bairro. Meu questionamento é, primeiro que assim, o pessoal da subprefeitura, tanto o Diego quanto o Fabrício,
Eles vêm para uma reunião de devolutiva e vêm com respostas muito vagas. Eu acho que devolutiva você já tem uma data específica para você devolver para a população o que ela espera, você não pode vir com respostas vagas. E meu questionamento fica, a proposta 2015 do campo do São Marcos, ela se tornou inviável porque não tinha endereço certo. Como assim, gente? Nós colocamos endereço, bairro, CEP, e logo após houve o recurso, e no recurso, antes do recurso ir, veio o pessoal da subprefeitura de CPO, veio um engenheiro de CPO acompanhado das meninas da coordenação, da Selma e da André, da coordenação do São Mateus, e eu, em conjunto, fomos ao local, tiramos foto, reiteramos o recurso, e mesmo assim ela ficou inviável. Quando a própria prefeitura, através do SEAB, deu um parecer dentro dos autos de regulação fundiária que ela vem aqui, é possível fazer o campo de futebol lá, tanto o campo quanto o posto de saúde, porque na hora que finalizar a regularização, já regulariza tudo. Então tinha parecer favorável. A impressão que passa é que não tem transparência. Não só a questão de valores. Quer dizer, esses recursos eles não são analisados. Eu concordo com a Carmen que tem que colocar o nome de que é o técnico que vai rever esses recursos. Porque não é possível que uma coisa seja inviável porque não encontra o endereço. Quando o GeoSampa hoje, quando o Google, ele acha qualquer endereço. Você mostrou que a São Mateus foi a subprefeitura que mais teve propostas e mais votos. Isso por si só já mostra a maior carência da região. Já mostra que as demandas são imensas, que há uma disparidade de subprefeitura para subprefeitura com o mesmo valor de 10 milhões. E outra coisa, o distrito de Guatemi é um dos mais carentes. A Maria Tereza da Colete quanto a Rua do Campo estão no mesmo distrito. Por que 2 pesos e 2 medidas? Por que a subprefeitura e a SM-Sub estão asfaltando várias ruas irregulares? E a Rua da Colete, que era viável, depois é inviável, o valor é um, depois é outro. Quer dizer, isso não passa transparência. E nós que somos conselheiros, a gente fica na linha de frente. As pessoas olham para a gente com desconfiança. O prefeito disse que nós seríamos os fiscais dele da subprefeitura. Desculpe, mas não tem como. Até porque a maioria dos processos, eles estão tudo restrito. Como que você coloca restrito para as partes que tem que fiscalizar? Então, isso está muito incompleto, está muito a desejar. Essa é a minha fala e boa noite. Obrigado. Cristina, obrigado. Ponderações importantes. Deixa a gente voltar para o próximo aqui. Simone. Simone, seu microfone está habilitado. Tenta falar agora. Simone, sua câmera está fechada, mas o microfone está habilitado. Sandra, acho que ela não está conseguindo mesmo. Ela deixou aqui no chat a pergunta, né? Então vou ler aqui para ela. Ela apertou o seguinte: se o compromisso para a UBS Santa Bárbara será de fato executada, e se em algum momento o Conselho pode interrompê-la. Simone, UBS Santa Bárbara. Então, no final, se a Patrícia puder voltar e realmente confirmar que a obra vai ser realizada, eu agradeço. Então, está anotado aqui a sua ponderação. Simone, eu vou passar agora para a Suzana Camila Nunes, que é a próxima inscrita para falar. Suzana, seu microfone está habilitado, mas você precisa liberá-lo. Agora Pronto, sim. agora sim. Boa noite a todos, eu sou Suzana, aqui do Pinheirinho, sou conselheira participativa também. E a minha indicação também é a respeito dos orçamentos, né? Esse orçamento exorbitante, como outros companheiros já citaram, ele prejudica não só nós conselheiros que vai para a luta, que vai para a rua procurar voto, quanto a nossa proposta.
A proposta 3241, que é a Praça das Orações, tivemos 976 votos. E não conseguimos aprovar ela por conta do orçamento. E a gente fica até chateado para passar uma devolutiva para a população, porque acreditou no nosso trabalho, acreditou no Conselho Participativo, acreditou na participação popular, e por R$500 mil a gente não conseguiu aprovar uma proposta. Eu gostaria de saber se tem outro jeito de a gente entrar com pedido de recurso, outras secretarias para execução de obra, porque votação expressiva a gente teve, mas por R$500 mil não conseguimos entrar. Gostaria de deixar essa pergunta. Obrigado, Suzana. Desculpa, só estou anotando aqui. Pessoal, na minha listinha aqui se encerraram as inscrições para fala. Tem mais alguém que deseja fazer uso da palavra neste momento? Senão a gente vai para a fase seguinte. A Carmen levantou a mão novamente. Ela não perde a oportunidade. Muito bem, Carmen. Sandra, como você disse, o orçamento deste ano para o ano seguinte, no caso, o orçamento da Lua, que está sendo tramitado agora na Câmara, sofreu um reajuste de 7,79. Muito embora tu tenha dito, né, que o orçamento cidadão não é somente ele, que pode ter verbas de recursos próprios, coisa que em São Mateus não teve, então se limitamos na participação popular, que nas suas laudas de 4.000 folhas, a participação popular fica restrita a 4 ou 5 vezes comentário. Mas o orçamento cidadão, e é isso eu questionei ontem, na primeira audiência geral, ao secretário Clodoaldo, o decreto 63367, existe alguma previsibilidade com relação a haver algum reajuste, porque o que se faz com 10 milhões a hoje, 25, fará menos em 26. Então, tem que haver alguma adequação quanto ao decreto 6337, porque ele é rígido, taxativo, que anualmente será disponibilizado 320 milhões. Assim como hoje nós vamos a qualquer local comprar um café, amanhã não é o mesmo. Então, há que se pensar nesse eventual reajuste ou acoplar isto a uma realidade juntamente com aquilo que se prevê de reajustes orçamentários. E volta a tocar na tecla da transparência quanto ao monitoramento das propostas para que se criem alternativas, ou, como eu disse ao senhor e a todos aqui, quando há valor, e isso está nas pastas, e as pastas carecem de fazerem e o deixam de fazer, como nós vamos ver agora, outros CPMs empenhando verbas porque as propostas foram devolvidas e não viáveis, no mínimo é improbidade administrativa, porque o valor existe. Não estamos falando do orçamento do passado, onde haviam propostas e não tinham verbas, e no meio do caminho, do decurso, não era possível executar. Hoje há previsibilidade, ainda que esses orçamentos estejam altos. Então, tem que haver maior comprometimento das pastas para que os CPMs possam, de fato, monitorar as propostas e que a população, tanto agraciada como foi em São Mateus uma votação expressiva, que vejamos em 26 as obras de fato sendo executadas. Porque até agora, por São Mateus, de 25, uma praça. Das propostas dos 10 milhões. Nós temos a pendência do Play Lúdico, que ainda estará sendo executada, rogamos, e temos a pendência do Ecoponto. Somadas, as duas propostas são 7 milhões e pouco. Ou seja, estamos em outubro, Sandro. Então, tem que haver essa previsibilidade de responsabilidade e até que momento as pastas, de fato, têm tipo um start para que os CPMs possam se reempenha ou se delega ou se envia. Porque jogar no código CPM no final das badaladas é por demais cruel e cai indiscreto. E você sabe que eu acompanho sim, porque eu gosto, faço parte e eu acredito muito nessa questão da participação popular. Obrigada. Obrigado, Carmen, novamente. A doutora Cristina também levantou a mão mais uma vez. E como a gente teve pouco inscrito para fala, então eu vou abrir novamente para ela, por favor. Acho que seu microfone está permitido. Acho que agora tá. Não está me ouvindo? Sim, sim, sim. Então, Sandro, o meu questionamento, são dois questionamentos, vou ser bem breve. Um deles, o primeiro,
Se uma das inviabilidades técnicas é em razão dessas ruas, vou falar de drenagem e pavimentação, não pode ser executadas porque a rua não é oficial, porque o loteamento é irregular, não seria uma má-fé da parte da prefeitura permitir que essas pessoas se inscrevam e criar uma expectativa nos moradores, tendo em vista que a subprefeitura e a SEAB e todos os órgãos públicos sabem que esses loteamentos são irregulares? Isso não é enganar a população? E outra, o próprio Fabrício falou para a gente, e vieram já com a lista pronta para substituir as obras que a gente não puder indicar enquanto CPM, com a lista pronta de lugares irregulares. E ele veio com a história que nós éramos obrigados a votar naquela noite, porque, por lei, as obras têm que ser executadas até dia 31 de dezembro do ano corrente. Agora, eu pergunto para você, onde está essa base legal? Onde está esse fundamento legal? Onde está escrito isso? Porque a gente sabe se tem a nota de empenho, se tem a nota de reserva, você pode executar no ano seguinte, até em razão de várias circunstâncias. A obra é demorada, pode modificar, pode vir chuva, pode vir as intempéries e modificar, e você não entregar a contento, você não cumprir. Você sabe que tem causas adversas que você não tem controle. Então, tem uma série de fatores. Agora, o que me deixa muito chateada, e eu já falei isso para o prefeito, já falei isso para o secretário Fabrício Cobas, se você sabe, você tem ciência que aquele loteamento é irregular, não engane a população. Porque na hora que vem de eleição, promete o mundo e o fundo. O voto do cara lá da Sé, o voto do cara da Moca é o mesmo do de São Mateus, do Iguatemi, daqui do Palanque. Agora, as situações jurídicas são diferentes, e SEAB tem essa ciência. E tanto que SEAB deu esse aval que poderia a Maria Tereza da Colette ser pavimentada, porque a situação dela não diverge da Rua do Canto, não diverge da Rua Jordão, não diverge de outras e outras ruas que estão sendo pavimentadas, tanto por SEMSUB quanto pela subprefeitura. Então, isso é o que a gente vem batendo. Nós estamos tomando porrada na rua e sendo xingados por atos que não cabem a nós e por atos que vocês produzem e a gente reproduz para a população. Isso deixa a gente descredibilizado e a gente fica chateado com razão, porque nós estamos sendo tidos como trouxa, como otário. Porque se a prefeitura sabe que aquele loteamento ou ele tem um processo de regularização em curso, ou ele nem tem, parece que é o caso da Rua do Canto. Como é que lá pode e em outro não pode? Então, a balança é totalmente desigual. Mas na hora de voto, aí vem, não digo você, mas o legislativo vem pedir para poder prometer A, B e C para chegar no executivo e esse desrespeito com a população. Esse é o meu desabafo. Senhor Albertino, por favor. Tem que habilitar o microfone, isso. Agora tá suave, acabou o barulho. A minha colocação é assim, né? Nós, como conselheiros participativos que somos, como eu já fui conselheiro por várias vezes, temos que lutar para que o orçamento seja maior por distrito. Por quê? Porque é a única hora que o povo decide onde vai ser usado o recurso, né, amigos, colegas de trabalho. É o único momento que nós temos para o povo dizer, votar, apreciar e dizer o que é o melhor. Eu acho que temos que lutar para que o orçamento chegue a pelo menos de 30 a 50 milhões. Seria o mais correto, porque deixar para que o povo decida uma parcela tão pequena demais para ser decidida pelo povo. Então, a nossa luta é essa. O que a gente pode agradecer é o trabalho de vocês aí que estão aí à frente. E agora para frente a gente tem que trabalhar para que seja cumprido o prazo, né? Para nós não perdermos esse orçamento. Acho que é só isso. Vou esperar e aguardar a sua resposta aí. Obrigado. Próximo inscrito aqui, eu acho que é novamente o senhor Luciano, é isso? SGM, Conselho Participativo. Sandro, eu só queria inteirar uma situação, porque assim, o Iguatemi, ele ficou prejudicado aí, né, nas suas escolhas,
devido à questão de problemas de regularização, né? E nós vamos ter aí, provavelmente aí no Prelude com um valor remanescente aí também, né? E temos um valor remanescente de 1.043.000 aí para o ano que vem, e era de grande consenso aí dos conselheiros, de nós conseguirmos fazer essa rua aí, a Maria Tereza d'Arcolete, né? Que é um grande apelo da comunidade lá, um pessoal sofrido, né? Fundão de Iguatemi. E a gente estava falando aí a respeito dessa previsão aí de recursos, se não poderia haver um empenho aí da subprefeitura de São Mateus, né? Em relação à demanda de votos, né? 7.850 votos, a subprefeitura que mais se empenhou nessa campanha de votação, se não haveria a possibilidade da gente conseguir segurar esse recurso desse ano, esse remanescente, e o do ano que vem, para que possamos aí com tempo hábil, porque uma das discussões foi que não haveria tempo de se fazer a Darcolete, que era uma obra muito grande, a gente não conseguiria segurar o recurso para o ano que vem, se nós não conseguiríamos juntar esses remanescentes desse ano, juntamente com o do ano que vem, para que possa ser feita a Darcolete. É somente isso aí que eu queria complementar. Então, obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado, pessoal, pela participação. Então, eu queria abrir agora para o nosso pessoal aqui dos órgãos, né, públicos, se tem alguma consideração acerca do que foi falado. Eu devo fazer um comentário, mas eu vou deixar o meu para o final, para fazer o fechamento. Agora, pessoal da própria subprefeitura, de SM-Sub, teve uma pessoa que falou, até pediu mais detalhamento em relação ao UBS. Vocês querem fazer uso da palavra? Algum esclarecimento, por favor? Sandro, Patrícia, novamente. Oi, Patrícia. Em relação à dúvida da Simone, eu entendi que ela queria saber se, apesar da proposta ter sido votada, né, ter sido entre as 5 mais votadas, se o Conselho Participativo poderia modificar essa questão da prioridade agora, uma vez que essa etapa já foi superada. A pergunta dela, eu entendi que era isso. Tá. Não, o conselho não pode modificar. Tá? Esse processo foi finalizado. A gente está dando aqui transparência. Então, essa proposta foi proposta, como o próprio nome diz, foi priorizada, foi considerada viável, estimado um valor e foi eleita. Então, o ciclo se fechou, tá bom? A partir de janeiro do ano que vem, esse valor integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, exatamente para a execução deste compromisso, tá bom? O que pode acontecer, e às vezes acontece com outras propostas, espero que não aconteça com essa, é a frustração da execução do compromisso, que por algum motivo ele não é realizado, tá? Acho que não é, acho que a OBS já existe, dificilmente teremos esse problema. Mas a gente tem algumas propostas que não são realizadas, sim, aí a gente ali em CEPLAN, a gente não executa, né? Eu não estou na ponta, eu não gerencio o BS, não conheço a realidade local, não sei de praça, a gente cobra a informação. Aí a gente cobra a justificativa de quando não é cumprido. Quando não é cumprido. Gente, a Amanda chegou a levantar a mão, não sei se foi sem querer. Tem alguma coisa para falar, Amanda, da SM-Sub? Sim, sobre a viabilidade das duas ruas, o objetivo é sempre atender o máximo das demandas. E com relação a essas duas vias, foi verificado que elas não têm problema de ocupação irregular interferindo na implantação da via. Por isso que as duas foram viabilizadas. E as duas são feitas consultas em SEAB por meio eletrônico, que às vezes não é possível consultar se o loteamento foi ou não cadastrado, e por isso tem a consulta detalhada.
Na análise da Rua do Canto também tem que ser feita a análise detalhada em SEAB. Apenas houve um equívoco que não constou na análise, mas as duas precisam passar por essa análise detalhada em SEAB. Obrigado, Amanda. Pessoal, mais alguém? Acho que a gente não teve questionamento da SMDET, da CIURB. Quem mais que falou hoje? SMDET, Direitos Humanos, também não. Então, eu acho que eu que devo fazer algumas ponderações. Primeiro, falar para o seu Albertino com relação a como ele procura lá o resultado do Orçamento Cidadão na subprefeitura Aricanduva Formosa Carrão. Tá bom? Seu Albertino, se eu tiver o número da proposta, é só jogar o número da proposta naquela linha digitável e ela vai aparecer com o resultado. Se ela foi eleita com orçamento cidadão, eleita com orçamento próprio, se ela foi considerada inviável. Então você consegue ver isso no Participe Mais. Além do Participe Mais, no site da CEPLAN, naquele link que eu passei, CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Eficiência da Prefeitura Municipal de São Paulo, você tem uma aba escrito orçamento. Lá no orçamento você tem orçamento cidadão. Clica no orçamento cidadão e aí rolando a tela um pouquinho mais para baixo, você vai ter os resultados. Quais foram as propostas eleitas? Aí tem por subprefeitura. Com o recurso do orçamento cidadão, aquelas 182 que eu falei. Quais foram as propostas eleitas com orçamento próprio, as inviáveis e o saldo remanescente? A gente tem essas 4 tabelinhas publicadas lá. Então, nesses 2 locais você consegue ver. Tá bom? E aí, eu fiz algumas anotações aqui do que falaram a Carmen, o Luciano, a doutora Cristina, Suzana, os orçamentos são mais feitos. Deixa eu falar da Suzana primeiro. E eu concordo que tem orçamento que é mal estimado. Concordo com vocês, eu acho que precisa ser melhorado. Mas com relação à proposta 3241, foi não eleita devido ao orçamento, e com 500 mil reais daria para fazer na sua expectativa, né? Eu acho que o CPM ele vai poder indicar com base em os recursos remanescentes, tá? Então, o recurso remanescente da subprefeitura São Mateus está em 1 milhão e alguns quebrados, tá? Então, esta proposta, ela pode ser contemplada pela indicação de recurso remanescente, sim. Tá bom? Se ela é viável e a questão é simplesmente de orçamento, e você quiser destinar, ou o CPM entender que ela é relevante o suficiente para que o recurso seja destinado a esta proposta, o CPM vai poder indicar e encaminhar para a realização da forma como ela tá descrita ali, tá bom? Obviamente é que vai precisar ser ajustada a questão do valor, tá? Porque você não tem 1 milhão e 400, vocês têm 1 milhão, 1 milhão e um pouquinho, tá? Mas os 500 mil reais, se você está entendendo que é suficiente e a subprefeitura ou a SMSub, eu não sei quem seria, né? Entender que concordar com essa avaliação, é possível até que você já tenha informalmente essa avaliação, então é possível fazer essa indicação. Gente, deixa eu só passar aqui alguns comentários com relação ao valor do orçamento cidadão. Ele é estipulado em decreto, tá? Então é um decreto, é da lavra do próprio prefeito, e o que está estipulado lá é de 10 milhões de reais para cada região administrativa da cidade, para cada território da cidade. Isso perfaz 320 milhões, tá? Então a gente está indo para o segundo ano de 320 milhões. Para haver um reajuste deste valor, é necessário uma alteração de decreto. Então, eu acho que eu concordo, eu faço coro à demanda de vocês. Acho que quando o orçamento sobe, o orçamento cidadão também deveria subir, mas isso não depende de mim. Isso depende de uma alteração num instrumento normativo, que é de lavra do próprio prefeito, e obviamente que os recursos da prefeitura são finitos.
né? Se for dedicar mais recursos para o orçamento cidadão, ele precisa sair de algum lugar, tá? Então, a parte difícil é, tá bom, vamos subir, mas de onde eu tiro? Tá? Então, esse é o ponto, mas é uma decisão que deve ser endereçada ao chefe do nosso poder executivo. Também acho, e acho que é uma boa sugestão, a gente implementar diferenças na destinação do orçamento. Então, que não sejam 10 milhões para todas as subprefeituras, mas sejam um pouco mais para algumas e um pouco menos para outras, em função de, sei lá, índice de vulnerabilidade social, população, território, depende. Cada um vai querer puxar aí o critério conforme a sua realidade, tá? Então, eu acho justo, mas alguém vai sair perdendo, tá? Então, tem esse ponto. O que eu acho mais justo, na verdade, é a gente ter um valor fixo e um valor variável, tá? Então, esses 320 milhões seriam, vou dar um exemplo, 5 milhões fixos para cada subprefeitura e o restante variável, tá? Então, ou 6 milhões fixos, o restante variável. Talvez seja uma solução. Também não depende de mim, é uma mudança de regra que a gente pode estudar, propor internamente. A minha posição pessoal é que deveria ter uma divisão não mais equitativa, mas não igual, né? Mais para que a gente dê mais a quem precise, né? Então, mas eu, Sandro, não tenho essa força, esse poder. E gente, eu acho que questão de restos a pagar, questão de até quando a gente consegue empenhar, tá? Por que precisa ser um ano? Porque essa discussão aqui de orçamento cidadão, ela é feita em relação à lei orçamentária. Então, aonde está escrito que é um ano? Na regulamentação da orçamentária. O orçamento ele vigora por um ano, não é orçamento de São Paulo. É o orçamento da União Federal, do Estado de São Paulo e de todos os municípios, dos mais de 5 mil municípios do Brasil. Todos os orçamentos eles têm um ano, calendário, começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Se não me falha a memória, a Constituição Federal. Você vai encontrar lá que o orçamento ele é anual e o princípio da anualidade vigora. Tá? Então é por isso que a gente precisa respeitar o limite de um ano. A gente não pode fazer um orçamento para um período maior. Há exceções a esse ano? Há exceções. Uma das exceções é restos a pagar. Isso eu estou falando aqui de um linguajar técnico orçamentário. Quando você já tem definido valores e você consegue empenhar recursos, o empenhar é uma das etapas da execução de recurso orçamentário. O orçamento, não sei se todos sabem, é um planejamento. É só isso. A gente escreve num papel o que pretende se gastar no ano que vem. Ele depende da entrada de recursos, que às vezes não aconteceu. Ele não significa dinheiro na conta. O orçamento é um planejamento para o ano que vem. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está estimando, tá? Então, a partir do momento em que tiver cobrança de imposto, entrar recurso no cofre da prefeitura, beleza, eu consigo cumprir esse orçamento no mês de janeiro, conforme ele foi feito. Vencemos o mês de janeiro, vamos para o mês de fevereiro. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está construindo o orçamento, tá bom? E o restos a pagar é um recurso que existe na legislação orçamentária em casos onde você consiga estimar e prever e assegurar que você vai ter o gasto, você inscreve aquele valor. Olha, esse aqui eu vou precisar gastar no ano que vem porque a obra ainda não foi executada, tá? Mas ele vai ser pago com o orçamento do ano presente, não com o orçamento do ano que vem. Por isso que é exceção. Então, isso é possível, tá bom? Então, a legislação é orçamentária e o orçamento cidadão é subsidiário da regulamentação do orçamento público, tá bom? Sandro, Pois não. a Simone está perguntando se, eventualmente, lá em 2026, aquela UBS, por algum motivo, ter seu compromisso inviabilizado, ela consegue recorrer para manter o compromisso?
não consegue recorrer. O nosso processo, ele não prevê esta etapa de recorrer, tá? Não é assim que se trata. A gente está, neste ano, planejando o orçamento, então a gente está construindo aqui o nosso planejamento. Dentro desse planejamento está todas essas propostas, essas demandas, esses compromissos que foram firmados. O ano que vem é o ano de execução. Se frustrar a execução, o que você vai ter é uma sobra de recursos. E aí a regra que essa regra não está escrita, viu? Já respondo aqui para Carmen, tá? O que se faz com a sobra de recurso, né? Não está escrita, mas o que se tem feito é respeitar a instituição CPM e solicitar ao CPM, enquanto representante da população, que faça novas indicações, tá bom? Então é isso que se tem feito, mas não há possibilidade de recurso, porque não vai ter nem onde apresentar o recurso administrativo, né? Bom, e eu acho que a maior parte das reclamações que a gente teve aqui, de sugestões, as quais eu acolho, inclusive a questão de identificar servidores, eu acho que, na verdade, deveria ser o titular da pasta, ele deveria respaldar, né? Identificar quem fez a análise. Tudo que a gente está falando aqui de melhorias, elas são decorrentes de análises de viabilidade que precisam ser feitas com um pouco mais de detalhe. Uma das etapas do processo é a de análise de viabilidade, inclusive a estimativa de preço, né, de valor associado a cada um dos compromissos. Concordo que deve ser feito com mais detalhe e com mais apego à realidade. Tá? Eu concordo, faço minhas as palavras de vocês. Agora, a gente em CEPLAN não faz análise de viabilidade. Quem entende da reforma de praça é quem está lá na ponta. Quem entende de UBS é a Secretaria Municipal da Saúde. Né? Se a Secretaria da Saúde me devolve um processo dizendo estimado em tanto, ela tem ali o condão de ser especialista na matéria, que está acostumado àquilo, considerando que é um valor estimado, tá? Mas precisa guardar uma similaridade com a realidade, não pode estimar, obviamente, muito a maior, tá bom? Eu acho que, por fim, é a questão de monitoramento. Gente, o nosso monitoramento ele é a cada 2 meses, tá? A CEPLAN, ela, via processo SEI e via contato telefônico e via e-mail, a gente solicita dos órgãos, todos os órgãos que têm seus compromissos, que atualizem o andamento da execução daqueles compromissos a cada 2 meses. Quando as informações vêm truncadas ou vêm insuficientes, porque a gente recebe essa informação insuficiente, tá bom? Temos um sistema que nos auxilia a fazer esse monitoramento, um sistema que está previsto até na portaria da Secretaria da Fazenda, o sistema SMAI. Ele é um sistema que as pessoas dos órgãos elas são inscritas, inserem ali as informações. O que a CEPLAN faz é pegar aquelas informações, copiar e colar no Participe Mais para dar o status do monitoramento. Então, também faço minhas as palavras de vocês. Acredito que o monitoramento precisa melhorar e melhorar muito, né? Para que a gente não tenha respostas vagas e situações aí inesperadas. Gente, o orçamento, eu tenho essa fala, já não é de hoje. Eu acredito que o orçamento cidadão, ele é um processo que ele é um processo que ele foi construído de baixo para cima, né? Então ele foi um processo que não foi empoderado desde o começo, né? Agora ele está começando, a gente está tendo essa relevância toda, um pouco pela presença de vocês e pela contribuição e pela força que vocês imprimiram ao processo, né? Vocês, eu digo CPMs e população, mas ele é um processo que vem sendo construído de baixo para cima e ele demanda uma mudança de cultura dos órgãos municipais para colocar dentre as suas prioridades, no seu planejamento, nas suas ações anuais, os compromissos do orçamento cidadão. Tá? Isso, a cada ano que passa, a gente vê isso acontecer um pouco mais. Normalmente, a gente vê
uma preocupação. Nos primeiros anos, as pessoas, orçamento cidadão, o que é isso? Né? Agora, quando a gente tenta falar com as pessoas das secretarias, das subprefeituras, elas já conhecem o processo, sabem, e acho que a tendência nossa é ir crescendo. E que a gente tenha realmente análises de viabilidade feitas com mais critério, se os CPM puderem atuar nesta etapa, cobrando critérios em análise de viabilidade que sejam bem feitas. Daí que eu reputo que a questão do recurso foi importante, né? Ainda que a gente tenha recursos também lacônicos com uma ou duas linhas, mas muitos reviram propostas. Tá? Viraram propostas que antes eram. A gente teve aqui inúmeros recursos que rediscutiram valores e foram importantíssimos para a gente conseguir colocar mais proposta aí de São Mateus e enquanto compromissos. Então, eu acho que foi um ganho a questão de recursos. Bom, já falei sobre monitoramento e já falei sobre a questão de análise de viabilidade, que talvez seja um ponto aí fundamental que a gente precisa ter em conta. A Carmen deu algumas sugestões, inclusive da gente ter a identificação do servidor, a gente ter o prazo para que a gente considere determinado compromisso não executável e aí retornar para a mão do CPM. Carmen, não está escrito em lugar nenhum que esse recurso retorna para a mão do CPM, tá bom? A gente está voltando para a mão do CPM pela lógica do processo, e existe um dispositivo ali na portaria que questões que estiverem abertas serão dirimidas pela equipe que toma conta do processo. Então, é por isso que está voltando para o CPM, tá? Mas não existe um dispositivo normativo específico sobre isso. Então, onde está dito que o CPM pode reindicar, não está dito. Em que momento as pastas podem executar? A partir de janeiro, tá bom? O recurso está nas dotações orçamentárias das pastas. Em janeiro, há um prazo para abertura do sistema, o sistema SOF, Sistema de Orçamento e Finanças. Normalmente acontece lá no dia 15 de janeiro, e a partir dessa data já é possível executar recurso. Tá bom? Senão a prefeitura para. Mais eficácia no monitoramento, também concordo. Diferença de critério de pastas diferentes, ou dentro de uma mesma pasta que fez a análise, mas concordo, não pode ter diferença de critério, né? Tem que ser o mesmo critério nas análises de viabilidade. Então, com uma análise de viabilidade mais bem formulada, bem acabada, a gente resolve a questão de diferença de critério. Gente, eu acredito que eu tenha dado conta aqui, pelo menos das minhas anotações, dado contas das dúvidas, tá bom? Com isso, eu acho que a gente vai encaminhando aqui para o nosso encerramento da audiência pública. Eu agradeço imensamente a participação de todo mundo aqui. Eu sei que a gente está em horário pós-expediente, né? Mas é onde é possível, é o horário que é possível a gente ter um pouquinho mais de participação social, né? Então, isso implica aí sacrifício pessoal de todos, inclusive da equipe aqui da prefeitura, que está à nossa disposição aqui, tá bom? Pessoal, agradeço imensamente a participação de todos e convido-os a participar das demais audiências do Orçamento Cidadão, já que elas são online, estão abertas para todos, e agradeço novamente a participação e vamos fortalecer o nosso processo aqui no ano que vem, tá bom? Obrigado, parabéns aí pela participação de vocês, agradeço imensamente e vou encerrando aqui a audiência pública de São Mateus. Boa noite a todos.